Beleza, fechado. Então vamos para a primeira aqui, ó. Pô, passa o pano, cara. Passa o pano, Passa sim. pano? Passa o pano. Passa pano para fair play financeiro no futebol brasileiro. Passo, acho que é necessário, cara. A gente. Eu não acho que vai ser necessariamente ruim para o Botafogo. Se o Botafogo tiver organizado, eu não sei quais serão as métricas, né? Porque vai ser o fair play financeiro mais a jato do mundo, né? Normalmente você discute 2, 3 anos, ainda dá um tempo para implementação, para todo mundo se adequar porra, isso é papo para implementar 5 anos, no mínimo, para você fazer alguma coisa decente, né? E no Brasil vai ser de um ano para o outro. Para o ano que vem já estão falando em fair play. Então não tenho a menor ideia de como é que vai ser. Eu sei que o Grafete está envolvido e tal, que já tinha feito um planejamento anterior e entregue para a CBF, que todo mundo não levou à frente. Então não tenho ideia do que vai ser. Se o fair play financeiro for uma ferramenta para podar quem estiver querendo crescer e manter o status quo, manter quem já está no poder, como acabou virando fair play na Inglaterra, por exemplo, o City, sei lá mais quem, o Newcastle entrou na jogada, o Newcastle não está podendo fazer a mesma coisa que o City fez. Por quê? Porque tem o fair play que barra o Newcastle. Se for nesse esquema, eu sou contra, porque para manter o privilégio de alguns, tá errado, para manter o clubinho, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, aí eu não passaria pano não, mas eu vou dar um voto de confiança no sentido, vamos fazer um fair play financeiro que de fato seja algo positivo, que não pode o crescimento de quem tem que crescer, que tenha questões de governança, ninguém gastar mais do que pode, só em alguns casos de investimento, tipo a SAF acabou de entrar, então é óbvio que vai gastar mais do que arrecada para poder investir, crescer, mas tendo um teto, um limite de gastos e tal, de endividamento, aquela coisa toda que a gente já sabe. Se for nesse sentido, eu passo o pano sim. Acho que é uma boa para o futebol brasileiro e também não acho que vai ser ruim para o Botafogo, não, porque a gente espera que o Botafogo esteja organizado e sendo financeiramente responsável. Pelo menos eu espero isso. Então, passo pano para essa versão do Fair Play, sim. Para aquela que hoje virou da Inglaterra, eu não passaria, não. Mas imaginando que vai ser uma coisa bem pensada, é difícil imaginar isso com a CBF, né? Mas vamos dar um voto de confiança aí, então passo pano. Eu acho que eles ainda vão começar leve com aquela coisa com questão de não atrasar salário. Acho que eles vão fazer isso aí. Isso é positivo, então, cara. Isso é positivo, claro. Claro. Eu acho que o problema maior que ficou feio para o fair play financeiro é que foi discutido sobre uma imposição do Flamengo que não queria que ele entrasse, né? Foi a imposição depois de tomar 4x1, né? Depois de 4x1. Feio. Para tentar Ali jogar foi por trás feio. do pano. Poderia ter sido mais, hein? Opa, deveria ter sido mais. Deveria ter pênalti, etc. Segundo aqui a Zambuja. Pô, não passa pano não, mano. Não passa pano? Tá, vamos para a próxima, não passa pano, então. não. Xiii, hoje eu gostei, hein? Vai ter polêmica, hein? Pô, cara, eu tava com medo de vir esse aí. Isso aí é difícil, tá? Por isso que tem que ter polêmica. Pô, não passa também, não. Passa também, Eita, não. Rapaz. Então, deixa eu botar o Raul Gil aqui, só pra gente... Também não passa, não, irmão. Caraca. Então, bora. Próximo aqui, hein? Gosto de polêmica, assim. Polêmica da audiência. Pô, mas não vai de jeito nenhum. Pega todos os panos do mundo e queima todos. Não passa. Caraca, não tem como. Eita, rapaz. Não tem como. Então vamos embora aqui pro próximo. Essa eu acho que o pessoal aqui tem tido meio uníssono nesse aqui. Pô, essa daí eu passo. Passa pano para piscadinha do Marlon Freitas. Tranquilamente. Aquilo ali, cara, virou um problema pelo contexto, por tudo que aconteceu. Sempre tem que ter um principal culpado, um bode expiatório. Entra nessa conta da cultura que a gente tem no futebol brasileiro. Assim. Sempre tem, já reparou? Sempre, enfim, claro que você reparou, sempre tem que ter um culpado. Alguém na guilhotina, né? A era Dunga, a era, sei lá, mais quem. E no Botafogo 2023, basicamente a gente teve dois, né? O Tiquinho Soares tomou muito hate por conta daquele pênalti que ele perde contra o Palmeiras e por
conta da reta final, e o Marlon Freitas pela piscadinha. As pessoas passaram muito do ponto com o Marlon Freitas naquilo ali. Aquilo ali é um Fez negócio um paralelo normal. bom com a Era Dunga, cara. Entende? Fez um paralelo muito bom com a... Só faltou o Marlon xingar a taça também, né? Pois é, coisa que ele teve. Ele foi muito bom, assim, ele não fez. Porque, e não vou nem criticar o Dunga por ter feito, o cara tava movido pelo ódio. Irmão, eu não vou ser, falso moralista de. Irmão, tem hora que você tá com ódio mesmo e você quer esfregar na cara dos outros. Pô, tá vendo? Me criticou, tá aqui, ó. É normal, é de ser humano, pra mim é do jogo. Normal. Mas o Marlon não, ele depois até publica um vídeo lá no Instagram dele, 200 anos depois e tal, não sei o que teve até uma parte da torcida que não gostou muito, eu não achei problema nenhum, mas o Marlon, ele virou o grande bode expiatório de 2023, assim, as pessoas canalizaram a raiva que elas estavam sentindo muito no Marlon, e assim, nesse ponto eu tenho um certo orgulho de ter, desde o momento 1, defendido o Marlon, assim, pô, cara, peraí, olha o contexto, não vão vilanizar o cara, pô, a culpa não é só dele, e a galera queria ele fora do Botafogo no começo de... Tem sempre que ter uma cabeça, né, pra estar na guilhotina. Sempre, né, cara, sempre, isso é muito nocivo, é um negócio, uma era nada a ver. Né? Total, cortar a cabeça total, sangue de Robespierre, cara, porra, a coisa não é assim, e assim, não é minha vibe. Então, passo o pano para a piscadinha do Marlon Freitas, tranquilo. Para mim, ele dá uma volta por cima brilhante e, na minha opinião, é ídolo do Botafogo de Futebol e Regatas. É um dos poucos jogadores que eu tenho camisa com nome e número. Sou fã do Marlon Freitas, um jogadoraço de futebol, embora ainda hoje tenha gente que pegue no pé do Marlon, na minha visão, equivocadamente, criticar do jogo, jogou mal alguns jogos, arrumou aquele pênalti lá contra a LDU, que, bizarro, em outros jogos largou marcação, estava meio desatento, tudo isso, a crítica é válida. Agora, repito, se não fosse o Marlon Freitas, na minha visão, a gente não teria ganho aquela final da Libertadores em Buenos Aires. Então esse cara, ele tem um tamanho gigantesco na história do Botafogo e é um jogadoraço, joga muita bola o Marlon Freitas. Tem muito jogador do Botafogo, não só o Marlon, mas o Vitinho está na mesma categoria, que muito botafoguense só vai dar o real valor quando eles saírem do clube. Porque aí vão sentir falta, vão olhar para o meio de campo, puta, aquelas invertidas do Marlon, hein? Vão olhar para o vestiário, vão sentir falta do discurso dele, como ele inflamava os jogadores, das reuniões que ele fazia. O Vitinho é a mesma coisa. Caraca, quando tomar um gol por falha do lateral, bola nas costas, mas o Vitinho não tomaria um gol desse. Agora você tá vendo isso, né? Então, ele para mim tá nessa prateleira, assim, passo muito pano para piscadinha, tranquilamente. Boa. Próximo aqui? Não passo não, cara. Não passa nem. Passo não. Deu muito mole também. Então, próximo aqui. Passo pano. Passa pano para Jobson, conjunto da obra. Vídeo obra de Jobson. O Jobson é aquela... é até folclórico, quase, né? E, enfim, tem todo um problema difícil de alcoolismo e acho que drogas também, e aquela coisa toda. Então é triste, no final das contas, a história do Jobson, né? Mais um talento que se perde por mais companhias, por mais condutas. Começou a ganhar dinheiro, era muito, muito humilde, não estava preparado para ganhar o tanto de dinheiro, o tanto de projeção. Era Romário falando que ele poderia ser o atacante da Copa. Então tem todo um contexto que, difícil quando você não está preparado para lidar com ele, né? Então, beleza. Destruiu a carreira dele, jogou a carreira dele fora. Então é difícil ver isso acontecer. Mas, meu irmão, o que esse cara jogou de bola no Botafogo, ele salvou o Botafogo. Eu tava, no Botafogo de São Paulo, Botafogo Palmeiras, Botafogo não é rebaixado no Newton Santos. E ele, se não for... Cara, se o Estevão não tivesse ele no elenco, eu não sei o que teria sido da gente. Acho que a gente não teria conseguido se salvar, assim. Então, eu passo o pano para ele, assim, porque ele foi importante. Agora, tirando esses moles pessoais, tem aquele mole dele de... eu lembro até hoje, no estádio, tá todo mundo pedindo para ele ficar. Ele passa na minha frente, assim, e fica, eu vou ficar. E no dia seguinte, Jobson no Cruzeiro, e ele já sabia que ia sair. Então, nesse ponto é difícil, mas
esse maluco, ele ajudou muito, cara. Ele foi um cometa, um fenômeno naquele momento e não tem como negar que o maluco ajudou a gente. Eu não sei o que teria sido daquele ano de 2009 se não tivesse o Jobson no time, cara. Então, vou passar um paninho pra ele, sim. Pô, aquele ano foi punk, meu irmão. Foi, porra, foi difícil, cara. Pô, no dia que a gente escapou do rebaixamento, o Flamengo tá sendo campeão brasileiro no Maracanã, irmão. Eu lembro, Léo, eu tava voltando. Pô, aquele dia foi um inferno, Léo. Foi um inferno. Voltando do Newton Santos, morava em Niterói. Então eu pego o ônibus, eu saio dali, pego o ônibus na Leopoldina para voltar para Niterói e tem uma galera saindo do Maracanã. Então o ônibus era papo de para cada, sei lá, 5 flamenguistas tinha um botafoguense, assim. E, porra, a gente ali na merda, porque tinha acabado de se livrar do rebaixamento, meio envergonhado, meio, não vou dizer feliz, mas aliviado. E o ônibus era uma festa, vagabundo, porra, pra fora, aquela portinha do teto aberto, os caras no meio da ponte, comemorando o título brasileiro, e eu ali, aliviado por não ter sido rebaixado. Foi um dos piores dias da minha vida, em termos de torcedor. Foi punk, aquela volta no ônibus foi difícil. Não, na época eu cheguei no Newton Santos, e eu sempre ia com um amigo meu lá do condomínio, na época, Fernando, grande abraço pra ele. A gente chegava no Newton Santos 10 horas da manhã. O jogo era às 4. Depois chegava 10 horas, faz o churrasquinho, começo da era Newton Santos. Meu irmão, o Newton Santos começava a encher ali, eu ia de leste na época. Começava a encher ali, o pessoal vendo onde que ia beber, descobrindo ainda. Meu irmão, encheu de botafoguense. Botafoguense foi ali, né? Meu irmão, passa uma mulher dentro de um carro, todo envelopado de Flamengo, com bandeira do Flamengo no meio, torcendo Botafogo. Aí, minha primeira é essa, os caras vão pagar o brasileiro, a gente aqui pra fugir do rebaixamento. Pô, foi difícil. Aí a segunda foi, eu só olhar a galera querendo destruir o carro dela. Ah, claro, porra, irresponsável, uma mulher, né? De boa alma que não deixaram destruir o carro da mulher, né? Hoje, cara, aquele dia foi muito ruim mesmo. Mas então, eu passo pano pro Jobson, passo pano pra ele. Boa. E o último aqui, ó, pra gente finalizar. Ah, não tem a menor condição de passar pano pra esse absurdo. Mais um dos absurdos, né, daquela galera lá, né, pô, não tem como. É muito bom isso. Não tem como. Ricardo Azambuja, o primeiro que você não passa. Você tem certeza que não vai passar pano para isso daqui, cara? Tem certeza? Tenho certeza que eu não vou passar pano. Tem um torcedor que, cara. Tem, pô. Na época passaram um pano violento para isso. Tu não passa pano para demissão do Bruno Lage? Não passo. Eu julguei uma demissão errada, cara, na época. Eu tenho pouquíssimas coisas. Eu sou o que dá para chamar de radical, vai. Pouquíssimas coisas. Essa de treinador, eu sou aquele cara que, meu irmão, na minha cabeça tem que esgotar até a última possibilidade da coisa dar certo. E, obviamente, não dá para virar teimosia e você se encalacrar, claro que não. Tem que ter ali um discernimento do que está acontecendo. Mas, se a gente vinha num ritmo com Lage que, se continuasse daquele jeito ali, a gente ia acabar batendo campeão, eu acho. Assim. Não era terrível do jeito que a galera falava que era. Né? Criou mas muito culpa dele também, tá? Muito culpa dele claro, também. Aquela coletiva dele contra o Flamengo, aquilo é vergonhoso. Se você tivesse colocado passa pano para aquela coletiva dele, irmão, não ia passar de jeito nenhum. Aquilo ali foi covarde, foi bunda mole, foi o que você quiser, foi bananão, como diria o outro. Mas, assim, a demissão, o ato do John Textor resolver trocar o Bruno Lage, eu fui contra na época e continuo contra até hoje. E não engenheiro de obra pronta. Repito, na época eu já falava, cara, não, porque eu sou assim, eu não era a favor da demissão do Paiva, hoje não sou a favor da demissão do Ancelotti. Tem que ter continuidade, não dá para você ficar trocando. A regra, não é uma regra, mas a matemática, a estatística comprova que na maior parte das vezes, quando você demite um treinador, ou você contrata um outro para fazer um trabalho igual ou pior. O normal é que seja igual ou pior. A gente está vendo isso com o Ancelotti.
o aproveitamento dele é muito próximo ao que era o Renato Paiva, por exemplo. Estilos diferentes, a gente consegue resultados de maneira diferente, mas o aproveitamento em si, a questão matemática é muito igual, que é o que conta para a questão da tabela, quantos pontos você vai fazer. Então eu sou muito contra. E naquela época, e tem uma outra coisa que a galera pega muito no pé, às vezes você não entende o movimento quando ele é feito, mas o tempo passa e você olha e fala, putz, o Bruno Lage foi muito criticado por ter colocado o Tiquinho no banco, queria botar o Tiquinho no banco. Eu achei errado o momento que ele tentou fazer isso. Aquele jogo contra o Goiás não era para ele fazer isso, era o Tiquinho Day. Irmão, hoje não. Hoje você não vai fazer. Todo mundo esperando a volta do cara, tu não vai fazer isso hoje. Faz na próxima rodada, daqui a 2 rodadas, mas hoje você não faz. Mas ele escolheu fazer, bateu o pé e fez o que ele fez. Achei errado, mas ele identificou que o Tiquinho já não era mais o mesmo Tiquinho. Ele identificou o problema, ele tentou botar o Tietê numa posição que não era dele. Outros treinadores vieram depois e fizeram a mesma coisa. Exatamente. A o mesma, Tietê por foi quê? bem jogando na ponta direita. Mas por quê? Meu irmão, porque tinha um problema de montagem de elenco. Porque você olhava, essa característica aqui não tem jogador para jogar nesse lugar. O cara que mais consegue fazer isso não vai fazer com excelência, mas é um cara que pode desempenhar ali, vai segurar minha onda. Quem é dentro do elenco? Eu tenho que arrumar uma solução. Tietê. Ele fez, outros fizeram. Então, assim, eu acho que a galera não tem muita calma para identificar as coisas e eu acho que naquele momento quem deveria ter mais calma e não teve foi o Textor. Então eu não consigo passar pano para essa demissão aí, não. Na verdade, cara, eu acho que essa questão do Tietê foi até engraçado que o Tietê jogou 2 jogos com o Bruno Lage na direita, né? No primeiro ele deu uma assistência, que foi o jogo de ida da Sul-Americana. Da Sul-Americana, e no da volta, né? E no da volta ele sofreu a falta do nosso gol, que ele puxou e foi driblando para dentro. Então ele participou assim, e o pessoal pegou no pé do Bruno Lage ali, cara. Eu achei que foi muito desproporcional. Aquela coisa, você tinha um nível do Luiz Castro e a torcida abaixo do Luiz Castro não ser nada servia do que o Luiz Castro fez. Só que o Luiz Castro fez o quê? Um time, cara, que não tomava gol. Aquilo ali era completamente fora da curva. Completamente fora da curva. Então, qualquer um, cara, se viesse o Guardiola... Tudo bem, o Guardiola não tinha nome, mas se tivesse um técnico que não mantivesse o nível do Castro, era Pardal. Foi o que aconteceu com o Bruno Lage. Ele teve que passar o Bruno Lage, outros, para a torcida voltar a ter paciência como teve com o Arthur Jorge. O Arthur Jorge ele fez a mesma coisa, né? A próxima aqui que você não passou pano. Rapaz, isso dá polêmica, hein? Para Carlos Montenegro. Ele é uma figura difícil, né, cara? Porque ele tem aspectos positivos, mas ele tem aspectos muito negativos também, né? E no final eu acho que os negativos acabam superando, assim. Eu acho que ele em vários momentos, ele acaba se colocando maior do que deveria, no sentido de ele sabe, ou deveria saber, que o que ele fala tem muita repercussão e pode tumultuar o meio de campo. E eu acho que falta para ele essa noção de, ou de repente ele tem e escolhe ignorar isso, de, meu irmão, eu acho que não é o momento de eu abrir a boca e falar. E isso era antes e continua agora. Não vou nem falar dos arrobos de, demitir o Bruno, era Bruno Lazzaroni no intervalo e cogitar ele virar o técnico. Irmão, cara, isso não existe. É um negócio surreal, assim, não tem como. Não dá. Esse é o nível, assim, não tem como. Então não dá para olhar e achar isso normal. Agora, ele tem, o cara ajudou a recuperar a sede, o cara, querendo ou não, segurou a onda ali daquele time de 95, foi o campeão daquele ano. Em alguns momentos de sufoco, ele de fato ajudou o clube. Agora, mas muitos dos momentos de sufoco foram causados por ações que ele teve também, e o grupo dele teve. Então é meio difícil, tá? Beleza, ele ajudou, mas ele ajudou para consertar algo que ele ajudou também a fazer ficar ruim. Então é meio dificuldade para vender facilidade, é isso? Exato, é mais ou menos isso, assim. Mas é um cara importante, é uma figura importante. Quem tem contato com ele fala que é um sujeito muito agradável. Eu nunca tive contato com ele, então eu não sei. Parece ser uma boa pessoa. Não tem dúvida nenhuma que é apaixonado pelo clube. Zero dúvida de que ele ama o Botafogo, acima de uma porrada de coisa na vida dele. Agora, não dá para passar pano. Ele representa o que o Mufarrege representa, o que o CEP representa, o que o Assunção representa. Pessoas que amavam o clube,
mas que fizeram mal a ele. Deixaram o Botafogo num estágio onde não tinha opção a não ser ser vendido. E, porra, isso não dá para passar pano, irmão. Não tem como. O Montenegro faz parte da história do Botafogo, por bem e por Pois mal, é. né? Pois é. O outro que tu não passou pano aqui, rapaz, isso daí eu acho que também é. Thiago Nunes. Thiago, tu Eliminou a gente agora, pulou um de propósito? Ih, rapaz, não, pulei. Deixei pro final. Beleza. Pro final. Thiago Nunes. Pô, eu vou te falar, ele começou dando boas entrevistas, cara, coletivas. Renato Paiva Quando também. Pode também. Quando o macarrão começou a entortar, ele começou a disparar e começou a falar de mental e botar na conta dos jogadores e expor jogadores. Ó, tem jogador aí que não quer ficar não, hein? Tem jogador aí que pediu para sair. Pô, irmão, como é que você quer manter o grupo unido e te respeitando quando você vai para uma coletiva e tu entra? Porque, pô, ele não fala o nome. Então todo mundo escuta e fala, pô, aí começa, quem é? Ah, eu acho que é fulano, eu acho que a suspeição de ser covarde, na visão de alguns torcedores, né? Não que eu concordasse com isso, mas porra, ele acaba que ele coloca a suspeição em todo mundo que tá no elenco. E toda derrota, o problema era o mental, porque esses caras aí não tem mental, porque isso aí não. Porra, irmão. Perdeu. Ele se demitiu, no final das contas. Ele se demitiu. Não acho ele um treinador horroroso, não acho, mas ele se demitiu, a verdade é essa. Ele se demitiu. E fora o planejamento. No dia 1 do Campeonato Carioca, o cara me coloca o time titular para jogar. Um negócio bizarro, sendo que o regulamento deixava ser na quarta, quinta rodada. Para que isso, cara? Mas ia ter pré-Libertadores. Irmão, pré-Libertadores era só meio de fevereiro. Você tá falando começo de janeiro, cara. Porra, pelo amor de Deus. Então, assim, não tem como. Thiago Nunes não tem como. O que eu mais achei estranho dele é que ele começou botando o time titular em jogos fora de casa e gravado horroroso. Pois é, e no cara. Santos, no tapete, botava o time alternativo. Eu falei, pô. Depois teve um discípulo, né? O Leiria, que seguiu a mesma cartilha também. Porra, cara, pra mim não foi. E ele não entendeu o momento do Botafogo. Eu acho que o Thiago Nunes, principalmente em 2024, ele não entendeu o momento daquele começo de temporada. Que era pra ganhar, irmão. Era pra jogar, dar uma goleada, chamar a torcida. A torcida tava doida pra voltar pro Botafogo. Aí o cara botava cinco zagueiros. Não tem como. Não, Thiago Nunes não tem como, não. Infelizmente não tem como. Então, e o próximo aqui que o senhor não passou pano, para a saída do John. O senhor não passa pano para a saída do John, ídolo do Botafogo, campeão. Teve alguém que passou pano para ele, cara? Ainda não, isso aí vai alternando semana a semana. A polêmica entendi. Pô, não tem como. Assim, eu nem acho que foi propriamente culpa dele. Acho que foi muito mais da assessoria dele que foi péssima. Porque a gente sabe que normalmente não é o jogador que escreve aquelas notas, aquele negócio no Instagram. Enfim, a gente sabe que não vem desses caras, né? Foi muito mal conduzido. Ele querer jogar no West Ham, você pode até discutir, porra, o West Ham, caraca, o time que, fraco, tá disputando aí para não cair, é capaz até de cair, trocaram o treinador agora, né? Chegou o Espírito Santo, que era o treinador do Nottingham. Mas, assim, irmão, é o sonho dele, né? O jargão agora. Era o sonho do cara jogar a Premier League. Então, beleza, não vou discutir o sonho dele. Agora, precisava já, no primeiro momento, já seguir o clube. Quer sair, beleza. Aí, faz um jogo, claramente a cabeça dele não estava ali, ainda falha contra o Cruzeiro. Aí tem toda a questão de, tá no aeroporto, mas não, volta para casa. Aí, não, eu decidi ficar, eu e minha família queremos fazer história aqui, não sei o quê. Sendo que não era essa história, estava claro que o clima já tinha azedado para ele, era claro que o Botafogo queria vender o John, porque precisava do dinheiro para fluxo de caixa, por conta de Eagle, blá, 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 blá. Então, todo o contexto era, irmão, seja honesto, cara. Seja honesto. A gente vai ter torcedor que vai ficar chateado? Claro que vai. Agora, a verdade ela vai doer naquele momento, mas em algum momento, num momento futuro, você aprende a lidar com aquela dor ali. Agora, quando alguém mente para você, quando alguém tenta te fazer de otário, aquela dor vai durar por muito mais tempo. Então, no final das contas, eu achei que a assessoria dele foi burra.
foi mal conduzido, então não dá para passar pano para um negócio desse. E, obviamente, eu sempre falo também, não vou botar tudo na culpa da assessoria. A assessoria trabalha para o John, o empresário trabalha para o John, são funcionários dele. Se fizeram o que fizeram, foi com a anuência dele. Então ele também tem culpa no cartório. Agora, eu acho que é muito mais nesse lugar de assessoria, porque o jogador de futebol ele se coloca de maneira muito passiva dentro dessa relação. Os caras deixam, é com o meu empresário, tudo é meu empresário. Eles têm pouca pressão e pegam pouca responsabilidade nesse tipo de assunto, assim, sabe? Então não dá pra passar pano, não, irmão. Muito mal feito. Muito mal feito. John. Não precisava disso mesmo. O último aqui que você não passou pano, pô, deu dinheiro pro Botafogo, cara. Deu. Tu não gosta do Botafogo ganhando dinheiro, não? Eu adoro. O problema é que tirou dinheiro de um monte de gente, né, também, né? Patrocínio da Telex Free. Você não passa pano pro patrocínio da Telex Free. Pô, não tem como. Primeiro que era horroroso na camisa. Já começava por aí. Segundo que claramente era uma empresa egípcia. Porra, o que não faltava era faraó e pirâmide naquele negócio. Então, assim, não tinha como, irmão. Não tinha como. Uma mínima busca, tu ia ver que é uma cilada, Bino. Não vai, irmão. Não vai, pô. Nem todo dinheiro é... Pô, a gente tem que pegar, não. Tudo bem, tá desesperado. Pô, era um dinheiro considerável. O Botafogo tava muito mal. Era, pô, porta de Libertadores e tal. Mas, pô, não tinha como. É um absurdo. Esse aí tá no hall da Casa e Vídeo. É o descaso do Botafogo, assim, tratarem o Botafogo como se fosse nada, um clube, porra, pequeno, que não tem história, que não tem uma imagem a zelar. Porra, irmão, não tem como passar pano para aquilo ali, foi uma decisão completamente esdrúxula, imbecil do Maurício Assunção naquela altura, assim, muito ruim, cara, muito ruim. Bizarro mesmo. Que é ainda pior do que o da Casa e Vídeo, porque o da Casa e Vídeo foi uma decisão ruim. É pior, exato, pior. Eu acho que o pessoal tá precisando tanto do dinheiro, eles sabiam o que era e mesmo assim aceitaram, cara. Isso é a mesma coisa. É a mesma coisa que hoje, se você fizesse propaganda dessas coisas aí de, sei lá, ilegais que estão tirando dinheiro das pessoas. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, pô. É a mesma coisa. Muito ruim, cara. Muito ruim. Se é ilegal, irmão, se é uma parada ilegal, se é um negócio que, pô, tá metido com falcatrua, não faz, cara. Não faz. Ainda mais, pô, associando a imagem do Botafogo com isso, cara. Pô, não tem como. Não tem como. Não tem como. Tá aí. A Zambuja, polêmica aqui no nosso Passapano, encerrando aqui o quadro. Pô, muita polêmica. Eu gosto. Quando tem polêmica da audiência. Polêmica é bom, pô, é bom. A maior televisão brasileira desde 1952. O Léo Dias tá aí, pô. O Léo Dias montou um império, pô. Pô, pelo amor de Deus. Polêmica, pô. Tá maluco, gostamos. Desde o Gugu, pô. Quem não viu o Gugu? Desde o Gugu. Ninguém queria ver reportagem no Gugu. Eu queria ver polêmica, pô. É verdade. Queria ver banheiro do Gugu. Uba. Eita, vai. Vamos seguindo aqui para o nosso último quadro, Ricardo Zambuja, que é a dança das cadeiras. Vou colocar aqui na tela para você.